em Mateus 23, e o título é Fuja da religiosidade. Fuja da religiosidade. O texto diz assim em Mateus 23, não dá para ler o capítulo todo, mas depois, se você tiver um tempo aí em casa e você quiser tirar um tempinho para você ler esse capítulo todo, eu te aconselho a fazer isso. É um capítulo bem interessante aqui, esse texto onde Jesus chama a atenção dos religiosos, dos fariseus religiosos. Mas eu vou ler alguns versículos para que a gente possa, pelo menos, entender o texto, o contexto. Versículo 1 diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Olha que interessante. Todo ser humano, não é? Todo ser humano é religioso. Não é? Todo ser humano é um religioso. Você pode até pensar, mas até uma pessoa que não é salva, né? que não tem Deus, mesmo assim, essa pessoa você pode ver que é uma pessoa religiosa. Uma pessoa pode não ser salva e ela, mesmo assim, pode ser uma pessoa, né, religiosa. Então, religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é tudo aquilo que nós fazemos, né? Até fazemos para Deus, até fazemos em nome de Deus, mas perdemos a paixão, perdemos o coração, perdemos o amor. Já fazemos, né, para Deus, mas não com as motivações corretas. É em nome de Deus, mas eu perdi aquela paixão, aquele amor. Então, isso se torna algo religioso, né? Então, a maioria das batalhas que Jesus travou, você pode perceber, inclusive aqui nesse capítulo 23, a maioria das batalhas foi contra os religiosos. Olha que interessante. Foi contra os religiosos fariseus, que se levantaram contra Jesus. E eles se levantaram contra Jesus para acusar Jesus, que Jesus estava contra a lei, que Jesus estava se levantando contra o próprio Moisés. Então, as maiores batalhas de Jesus foi contra os religiosos. E esses religiosos, eles acusaram Jesus de amigo de pecadores, acusaram Jesus de glutão, de beberrão, acusaram Jesus até de endemoniado. Você imagina, olha a situação, né, dos religiosos, o que fizeram com Jesus. E levaram Jesus à cruz de uma morte cruel, terrível, né? Foram os religiosos. Então, a maior batalha de Jesus foi contra os religiosos. E esses mesmos religiosos, né, eles trouxeram, lembra lá da mulher pega em adultério? Eles trouxeram uma mulher em adultério, mas não porque eles estavam preocupados com a mulher, eles não estavam nem aí para a mulher, mas eles queriam pegar Jesus e eles eram dessa forma, né? Os religiosos, a gente vai ver por que a gente precisa fugir da religiosidade. Então, nós precisamos fugir da religiosidade porque os religiosos, eles dão mais valor à aparência do que do coração. Você pode perceber, até aqui no texto mesmo que nós lemos, né? O próprio versículo 5 vai falar, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Os fariseus religiosos, eles faziam isso. Eles erravam, faziam tudo para glorificar o seu próprio nome. E depois, para recompensar, eles faziam isso, faziam longas orações, né? Faziam longas orações para serem vistos pelas pessoas. Então, tudo que o religioso faz é por aparência. Então, logo no início eu falei, né? Religiosidade é quando eu faço, né? Ou fazemos algo que perdemos o coração, que perdemos a paixão. Então, a gente acaba fazendo várias atividades, mas a gente perdeu a essência daquele amor que a gente fazia, né, para Deus. Então, isso se tornou e se torna algo religioso. Então, os religiosos, eles dão muita atenção para a aparência.
E aqui, esses religiosos do capítulo 23, eles se acham os guardiões da fé. Eles se acham aqui os espirituais, né? Esses fariseus religiosos, eles olham para si e para sua falsa religiosidade, né? E se acham a última bolacha do pacote, como a gente costuma dizer, né? Eles se achavam separados, espirituais, guardiões da fé. Mas, na verdade, irmãos e irmãs, esses religiosos, eles usavam uma máscara. Na verdade, o religioso, ele costuma usar uma máscara, porque o que está por dentro, né? O que está lá no interior, e é interessante que Deus conhece o nosso interior. Deus nos conhece, né? Nós eu posso até te enganar, mas eu não posso enganar a Deus, não é verdade? Então, os religiosos, eles usam uma máscara de santidade, uma máscara de super espiritual, mas na verdade muitas vezes escondem de trás dessas máscaras, né, uma podridão. É isso que estava acontecendo aqui, né? A Bíblia fala, Jesus chama eles de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro caiado por fora está bonito, pintado, legal, mas por dentro tem podridão, tem coisa morta. É isso que Jesus fala para os fariseus religiosos, né? Vocês são sepulcros caiados, vocês por fora, vocês fazem tudo para aparecer, e as pessoas olham para vocês e pensam, nossa, como, né, esses religiosos são espirituais. Mas na verdade vocês estão podres por dentro. Vocês usam máscaras. Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que querem se aparecer muito espirituais. Eu fico assim com o pé atrás. Por que eu fico com o pé atrás? Porque muitas vezes essas pessoas que querem ser muito religiosas, né, e querem viver muito de aparência, estão escondendo algo, talvez uma podridão, né? Eu já acompanhei pessoas assim, talvez você que está me ouvindo agora e me vendo, talvez você conheça alguém assim também. Alguém que era extremamente religioso, né, tinha uma aparência muito forte de leitura da Bíblia, em oração, e depois de um tempo, quando essa pessoa se revela, percebe que por dentro está uma podridão, está apenas morte, mas por fora, né, bela viola. Então a gente precisa entender que precisamos fugir de toda a religiosidade que muitas vezes vive de aparência, mas o coração perdeu, né, o amor, perdeu a paixão. Olha o que o versículo 27 vai falar do capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então, os religiosos, eles dão mais atenção àquilo que é aparente, né, a sua aparência, do que o seu interior. E Deus, ele vê o nosso interior, não é verdade? Lembra quando Davi foi ser ungido, rei de Israel? Ninguém se lembrou de Davi. Mas Eliabe, que era o bonitão, que aparentemente poderia ser um grande rei de Israel, foi visto. E Samuel, então, depois que Davi fala que Deus fala que é Davi, ele fala assim, será? Tem mais ninguém não? E aí Deus fala para Samuel, olha Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração das pessoas. Então os religiosos, eles dão muito mais atenção à aparência do que, na verdade, o coração. Às vezes a religiosidade é apenas uma capa. A pessoa usa uma capa, mas por dentro tem muitas coisas escondidas que talvez o homem não vê, mas Deus consegue ver, né, todas as coisas. O religioso, a gente precisa fugir também da religiosidade, porque eles dão mais valor aos ritos, às regras, do que às pessoas. Para um religioso, o que importa mais são as regras, são os dogmas, e não aquilo que a pessoa é. E não aquilo que, sabe, a essência da pessoa. Mas sim aquilo que ela pode fazer, se ela pode cumprir.
E aí a gente, muitas vezes, olha para o povo de Deus, né? As igrejas evangélicas, e a gente continua aí fazendo o quê? Cumprindo rituais. É interessante quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo fala que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O que estava acontecendo? Os judeus ali, eles estavam trazendo um ensinamento para os que tinham se convertido ao cristianismo, né? E dizendo assim, não, olha, vocês precisam cumprir algumas regras. Vocês precisam se circuncidar. Porque se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. E aí, então, os Gálatas estão voltando para as práticas da circuncisão. Porque estavam entendendo, né, que se não fossem circuncidados, não seriam salvos. Não seriam aceitos por Deus. E aí Paulo então diz assim, olha, o que é isso? Vocês estão desfazendo tudo aquilo que Jesus fez. Toda a morte de Jesus, então, né, a morte de Jesus foi em vão. Todo o sacrifício de Jesus foi em vão. Para com isso. Paulo, ele traz uma palavra muito dura e muito séria ali para os Gálatas. E adverte os irmãos e irmãs ali para que eles deixassem dessas coisas. Porque não precisam dessas coisas para ser salvo, porque a salvação é de graça. Mas olha que interessante. Quem é religioso, ele olha muito mais para os rituais. Nós dizemos que somos de Deus, que somos evangélicos, que somos cristãos, mas muitas vezes não deixamos as práticas da religiosidade. Né? Você vai olhar, a gente muitas vezes só mudou o nome. É a meia ungida, é a rosa ungida. Né? São tantas coisas que a gente se prende, que olha, você quer ser abençoado, mas se você quiser ser abençoado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E a gente muitas vezes não se livra dessa religiosidade. Ou muitas vezes, quando se livra, a gente acaba voltando para essa religiosidade como os Gálatas. E por isso Paulo traz essa palavra de advertência. Então a gente precisa fugir da religiosidade, porque a religiosidade, além de olhar só a aparência e não o coração, a religiosidade dá muita ênfase para os rituais, para as regras, sabe? Para as regras e não para aquilo que é essência, não para a pessoa. Mas só para tantas regras que a pessoa pode seguir, pode fazer. Gente, é tão interessante que tem gente que é escravo de regras. Tem gente que não consegue viver, né, sem ter regras. Eu conheço uma história de um irmão que saiu de uma igreja, né? E essa igreja, assim, trazia um peso muito grande de regras, de rituais, de coisas que faziam, e essa pessoa não estava aguentando mais. Esse irmão não estava aguentando. Então, ele saiu dessa igreja, né, e foi para uma igreja que ele tinha mais liberdade, que pregava sobre a graça de Deus, que pregava sobre a salvação, né, pela fé em Cristo Jesus. E então, ele começou a andar ali. Mas depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Ele chamou o pastor dessa igreja e falou, pastor, olha, eu vou procurar uma outra igreja. E o pastor perguntou para ele, mas meu irmão, por que você vai procurar uma outra igreja? Não, pastor, é o seguinte, que eu não sei, aqui é bom, mas aqui é muito livre, e eu sinto falta de alguém me cobrar, eu sinto falta, sabe, de alguém me dizer o que fazer, e aqui é bom, mas eu vou procurar um outro lugar. Então, na verdade, essas pessoas, elas não experimentaram a liberdade em Cristo Jesus. E quando eu falo a liberdade em Cristo Jesus, não é liberdade para pecar, não é a liberdade para fazer as coisas erradas, mas é uma liberdade para servir ao Senhor, não com o peso, sabe? Não com o fardo que muitas vezes os religiosos impõem para carregar, mas eles mesmos não querem nem mover um dedo, como diz o texto aqui. Eles querem que os outros carreguem, mas eles mesmos não querem carregar este fardo, esse peso. E a gente percebe que muitas vezes, na vida cristã, as pessoas estão carregadas, sabe, de um peso, estão seguindo a Deus, servindo a Deus, mas servindo a Deus com um peso tão grande que elas mesmas não conseguem ser felizes, ser alegre, né? É como
criança. Você já viu criança? Tem uma filhinha, nós temos uma filhinha aqui, a Mirelle, de 4 anos. A Eloá gosta de brincar, né? Mas ela gosta de brincar e gosta de ser livre, mas tem que ser uma liberdade vigiada, né? Ela gosta de brincar, mas vamos supor, se eu descer com ela para brincar ali embaixo, né? Agora com a pandemia tá tudo fechado, né? Mas se eu deixar com ela no parquinho para brincar com ela, ela vai sempre me olhar ou olhar para a Mirelle, que ela tem 4 anos. Então ela quer uma liberdade, mas ela quer uma liberdade vigiada. Se eu disser para ela assim, ô Eloá, beleza, fica aqui brincando, tá? Que eu vou ali na padaria, no mercado, comprar um pão. Na hora, não, pai, eu quero ir com você. Né? Por quê? Porque ela é criança. Então, ela quer uma liberdade, mas ela quer uma liberdade vigiada, com o papai, com a mamãe ali do lado, para caso precisar, caso ela ficar em perigo, a gente vai lá e pega ela, e apanha ela. Então, muitas vezes na igreja evangélica, os cristãos estão assim, né? Quero uma liberdade, mas uma liberdade vigiada, uma liberdade que você me indica o que fazer, né? E tem gente que tem que bater continência, meu Deus do céu. Não consegue viver uma liberdade em Cristo Jesus. Tem que sempre, não, que tem que ir no profeta tal, porque eu preciso saber qual é o passo que eu vou dar amanhã, eu preciso saber, eu vou casar, se é essa mulher que eu vou casar, isso e aquilo, e a gente muitas vezes percebe que as pessoas não querem ser livres. Sempre tem que estar batendo continência para alguém. Gente, eu não estou falando contra a liderança, claro que Deus levanta a liderança, eu sou pastor, a gente, né, tem um rebanho para cuidar, para guiar, mas eu não sou dono desse rebanho, né? Eu não sou dono da igreja como pastor, eu apenas estou como pastor, né, para trazer a orientação, mas acima de tudo para levar as pessoas a ter uma vida com Deus, a buscar a Deus por si só. Já passou o tempo, sabe, que dependia só do sacerdote. Nós somos sacerdotes, o sacerdócio universal. Passou o tempo que só o sacerdote podia entrar no Santos dos Santos, e só ele podia orar, e só ele podia fazer as coisas. Hoje a gente pode ter uma vida com Deus. Hoje a gente pode viver em liberdade, sabe? E ser feliz, ser alegre. Mas, gente, muitas pessoas, a religiosidade está tão, sabe? As pessoas presas na religiosidade, que elas não conseguem nem ser felizes. Não, você está feliz por quê? Mas quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão morrendo? E a gente vive numa religiosidade que não dá nem para a gente ser feliz, porque se for feliz, sabe, as pessoas vão falar que o que está acontecendo, que você está feliz. Eu fico imaginando, tem gente que é tão religioso que ele mora numa casa boa, mas ele fica acusado porque mora num apartamento bom, numa casa boa, porque está comendo uma boa comida, porque ele pensa assim, nossa, eu estou comendo essa comida aqui, mas, meu Deus do céu, quantas pessoas estão morrendo de fome? Ou quantas pessoas não têm onde morar? E as pessoas não podem, deixam de ser felizes por conta disso. Porque vive uma religiosidade. Porque vive, sabe, debaixo de tantos ritos, de tantos dogmas, de tantas regras, que a pessoa não consegue ser feliz. Que a pessoa não consegue ser livre para adorar ao Senhor, para adorar a Deus. Quando Jesus chega para os discípulos ali, para a igreja, e fala assim, olha, venham, toma o meu fardo, que ele é suave, ele é leve. Aprendei de mim. Entrega o fardo de vocês. Foi nesse sentido aqui. O contexto é esse. Vocês estão tão pesados, com tantas regras, com tantos rituais, que vocês não estão suportando. Desse jeito vocês não vão suportar, aguentar. Então, peraí, vem a mim. Vem a mim. Eu vou dar para vocês o meu fardo, que é suave, que é agradável. Gente, servir a Deus é coisa boa. Adorar a Deus é coisa boa. Amém? Nós precisamos quebrar, sair desse jugo de escravidão da religiosidade, que muitas vezes nos leva a ser escravos da religiosidade e a gente não consegue ser feliz, não consegue adorar a Deus, não consegue louvar ao Senhor. E olha, interessante, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então a gente percebe que a religiosidade mata. E já estamos chegando ao finalzinho da nossa live, mas você pode perguntar, mas Emerson, como eu sei que estou virando um religioso? Eu queria finalizar dizendo para você o seguinte, olha, presta atenção.
Você sabe que está virando um religioso quando está mais preocupado com o arranjo de flores da igreja, com a qualidade dos instrumentos, a altura do som ou a roupa que o pastor está usando, do que com a pregação do evangelho, do que ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Você sabe que está virando um religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, mas é tolerante com os seus erros e com o do pessoal da sua família. Então, você está virando um religioso quando é zeloso em dar os dízimos e as ofertas, mas trata mal os seus empregados, seu patrão, não perdoa quem lhe ofende, não pratica a misericórdia. Você sabe que está virando um religioso quando a sua relação com Deus é apenas externa, mas falta quebrantamento, falta arrependimento, falta comunhão verdadeira com Deus. Religiosidade é tudo aquilo que me afasta da paixão e do amor pelo Senhor. É quando fazemos as coisas para as outras pessoas verem. Eu oro, as pessoas têm que achar bonito. Eu prego, as pessoas têm que achar legal e bonito. E a gente faz as coisas não para Deus, mas a gente faz as coisas para que as pessoas vejam, para que as pessoas possam nos aplaudir. Então a gente não está passando de um religioso e de uma religiosa. Gente, que Deus nos livre de toda religiosidade. Amém? Que Deus nos livre de ser religiosos. É isso aí, a Thaís colocou assim, realmente, pastor, as pessoas estão perdendo a sua essência. Então é isso mesmo, Thaís, nós precisamos voltar à essência. Cristo no centro. Fazer as coisas para Jesus, viver para Jesus. Não estou falando que a gente não tem que importar com as pessoas. Claro, a gente tem que viver um evangelho com que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Mas acima de tudo a gente tem que viver para Jesus. Para glorificar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos livre de toda religiosidade vazia, morta, e que vivamos uma vida para que Cristo seja o centro, para que Cristo seja glorificado e exaltado. Que a gente possa viver para Jesus. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, meu irmão, minha irmã. Você é livre para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Não deixe que a religiosidade, sabe, te acabe com a sua alegria. Não deixe isso acontecer. Nós não precisamos nos tornar religiosos. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não estou falando de igreja, de denominação. Porque a pessoa pode frequentar a igreja todos os dias e não ser religioso. Como uma pessoa pode nem ir à igreja e ser um religioso. A religiosidade, ela está muitas vezes aqui, ó, dentro do nosso coração. Então, que Deus nos livre de toda religiosidade e que possamos viver como cristãos verdadeiros em Cristo Jesus. Vamos encerrar orando? Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque somos livres em Cristo Jesus. Não livres para pecar, mas livres para te adorar, para viver a tua palavra, Senhor. Oh Deus, abençoe a Igreja em Movimento, a Igreja Presbiteriana Renovada, as igrejas aqui que estão participando com a gente, os irmãos e irmãs que estão participando com a gente. Ser conosco, Pai, nos abençoe. Nos dê um domingo muito abençoado e que possamos viver para Ti. Nos livre de toda religiosidade, Pai. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Um ótimo domingo, um excelente domingo, uma excelente semana para todos nós. Amém? Valeu, galera! Fica com Deus aí, hein? Abraço. Deus abençoe. Obrigado.